Graças e paz, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. Vamos compartilhar nesta manhã a lição de número 17 de nossa revista, que traz como tema uma igreja que serve. E o texto que nós temos como base está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos de 7 a 11. Nessa unidade nós estamos estudando a igreja, então nós já vimos uma igreja que concilia, uma igreja que cultua, uma igreja que crê, e hoje nós vamos abordar uma igreja que serve, a atividade da igreja que é o serviço. E para nós iniciarmos a nossa história, eu vou passar aos irmãos dois textos, duas histórias, para que nós possamos refletir e entender o contexto da lição. Os irmãos conhecem aquela história de todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém? Então vamos lá. Havia um trabalho importante a ser feito e todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Então essa história aí que vai servir para a nossa reflexão. Gostaria que os irmãos percebessem que hoje em dia, com a desenvolvimento da sociedade, das tecnologias e tudo mais, todo mundo busca duas coisas: praticidade e conforto. E quando nós estamos diante da praticidade, diante do conforto, estamos na nossa zona de conforto, é desenvolvido uma questão natural, o individualismo nas pessoas. Então nós vivemos numa sociedade bastante individualista e muito que contribui para isso é a praticidade e o conforto. Nós vamos perceber que a igreja ou o evangelho, ele tenta exatamente o oposto. É da essência do evangelho motivar as pessoas, motivar as comunidades ao serviço e não ser servido. Então, a palavra, a intenção do evangelho é despertar das pessoas, servir e servir com alegria e servir até a volta de Jesus Cristo. Pedro, nessa carta, que ele direciona a um grupo, porque afinal toda carta ela tem um destinatário, ele direciona essa carta aos peregrinos e aos forasteiros. E é importante nós sabermos que naquela época os peregrinos eram as pessoas que não pertenciam a um determinado país, a uma determinada comunidade, mas tinham autorização dos governantes para fixarem residência naquela localidade. E os forasteiros eram as pessoas que residiam naquele país ou naquela localidade, mas estavam na ilegalidade, não tinham autorização do governo para que permanecessem ali. Então tinham que sempre se esconder, não poderiam usufruir de todos os benefícios. Era uma situação de clandestinidade bastante complicada. E Pedro então ele direciona essa carta principalmente a essas pessoas. E nessa carta nós vamos perceber que ele procura orientar os peregrinos, os forasteiros, a terem uma vida cristã. Então ele recomenda algumas questões a essas pessoas para que eles possam realmente desenvolver uma vida dentro dos padrões cristãos. Então ele orienta as pessoas da seguinte forma: a viverem com integridade, a viverem com ética, a viverem com convicção. E duas questões que ele coloca com bastante ênfase na carta é que as pessoas tenham sobriedade ao orar e demonstrem o amor uma para com as outras. Sobriedade ao orar é o reconhecimento, que as pessoas realmente possam reconhecer a importância decisiva da oração. Quando você ora, é importante que você tenha convicção, que você creia, que você
seja claro para você que a oração ela pode ser decisiva naquilo que você está pedindo ou naquilo que você está agradecendo. Então você reconhece esse poder. E a questão do amor uns para os outros é através de fatos, né, de comportamentos, de ações. Então ele incentivava muito a hospitalidade, o serviço e a utilização dos dons. Os dons concedidos por Deus, concedidos pelo Espírito Santo. E nós como igreja, nós temos que entender, irmãos, que a igreja ela é a presença física de Deus aqui na Terra. Quando nós vemos a igreja, a comunidade de fé, ela tem que entender que ela tem essa responsabilidade. Ela é a marca de Deus, é a marca física, a marca visível. E dentro dessa percepção, a igreja ela tem uma responsabilidade que é investir ou utilizar os dons concedidos por Deus, concedidos pelo Espírito Santo. Para quê? Para que possa desenvolver o serviço a toda a comunidade, a toda uma população. Quando nós falamos outras vezes a respeito dos dons, creio que tenha ficado claro. Se não ficou claro, é importante que fique claro agora. O dom nada mais é do que você utilizar para serviço, ou você utilizar o dom para atender as pessoas. O dom não é para a exaltação da pessoa, não é para a glorificação do homem, ele é para a glorificação de Deus e ele tem uma finalidade. A finalidade é atender as necessidades da comunidade onde aquela pessoa está inserida. Então, se você tem o dom da palavra, se você tem o dom da oração, se você tem o dom de servir, de hospedar alguém, tudo isso, todo esse serviço que você desenvolve, toda essa utilização desses dons, devem ser para a exaltação do Senhor, exaltação de Deus. Nunca para autopromoção ou a glória de si mesmo, não é? E Pedro então, ele orienta aquelas pessoas, orienta aquela comunidade a viver o serviço. Como que as pessoas ou a comunidade elas podem viver esse serviço? Novamente, através da oração, fazer as coisas com amor, com motivação, dependência de Deus, dependência da palavra e glorificação do Senhor. Essa é a forma de nós realmente vivenciarmos o serviço. E partindo para a nossa conclusão, irmãos, a igreja, a igreja espiritual que nós fazemos parte, ela é responsável por manter essa marca de Deus, essa marca pelo serviço. Ela é responsável de manter e desenvolver os dons concedidos por Deus, os dons concedidos pelo Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Portanto, irmãos, dons e ministérios, eles são o alvo do Evangelho. O Evangelho ele procura alcançar as pessoas, e ele alcança através dos dons, ele alcança através dos ministérios. Por isso que na sua comunidade de fé é importante você se inteirar daquilo que você tem, daquilo que você recebeu de Deus, para que você realmente possa colocar a serviço de Deus. É importante você se encaixar em algum ministério. Para quê? Para que você possa servir, para que você possa servir alguém ou servir alguma comunidade. Então, nós como igreja, irmãos, nós temos como propósito mudar. Lembra daquela história que eu comentei no início com os irmãos? Nós temos que mudar o final daquela história. E de que forma? Então, aquela história que eu li ao início para os irmãos, ela tem que ficar com esta questão, irmãos. Vamos ver aqui. Havia, então vamos lembrar, todo mundo
alguém, qualquer um e ninguém. Havia um trabalho importante a ser feito e todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas todo mundo quis fazer. Ninguém se zangou, porque todo mundo fez. Ao final, alguém percebeu que, porque todo mundo fez, o trabalho terminou mais cedo. Por isso, dava tempo para descansar e se divertir. Todo mundo resolveu participar e ninguém ficou de fora. Então veja que quando as pessoas, elas não estão preocupadas, não é, no conforto, mas quando elas pensam na comunidade, quando todos estão engajados no trabalho, quando todos querem trabalhar, quando todos se colocam à disposição, o fardo não fica pesado para ninguém. Então diz aqui que o trabalho foi feito por todos que deveriam fazê-lo, todos se colocaram à disposição, o trabalho foi feito, não pesou para ninguém, houve tempo para descansar e se divertir. Diferente da história dita no início, onde todos deixaram para que outras pessoas realizassem o trabalho e o trabalho não foi feito. Então, essa mudança de percepção, essa mudança de comportamento, ela deve ser realmente a base da igreja. É através do Evangelho, irmãos, que nós vamos mudar essa percepção de que nós estamos para servir e não para ser servido. Então, o serviço ele faz parte do Evangelho. Os dons que Deus concedeu aos irmãos, concede à igreja, é para o serviço. E o serviço ele tem que atingir a igreja, tem que atingir a comunidade. Porque senão, irmãos, perde o sentido da finalidade de uma igreja. A igreja, ela tem essa finalidade, tem esse propósito de se colocar à disposição, de se colocar numa condição de atender a comunidade, de atender as pessoas, de dar um amparo, de servir antes de ser servido. Amém? Então fica essa reflexão para os irmãos, que o Senhor realmente possa nos abençoar e que a nossa igreja ela possa a cada dia mais desenvolver esse ministério, que é o ministério de servir e de atender a comunidade. A paz a todos, fiquem com Deus.